Boa noite, irmãos, mais uma vez. Como é bom estar na casa do nosso Deus, para falar do amor, do grande amor, que é o amor do nosso Pai para conosco. O amor dele é muito grande. Eu louvo a Deus porque Ele incentivou pessoas, a elaborar esse material aqui, que vem falando só sobre saúde. É um dos assuntos da nossa igreja que eu mais gosto, tirando a profecia, que é o que eu mais gosto. Depois dela, esse aqui é um outro assunto que eu mais gosto. Então, falar sobre saúde é muito bom, é muito legal. O tema dessa vem falando sobre a família, saúde, e família. Eu já peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, logo no primeiro verso. E também no livro de Mateus, no capítulo 6, e no verso 33. Todos encontraram? Amém. Vamos fazer uma oração? Mais uma vez, quanto mais oração, mais poder. Quem está em casa também, possa orar com a gente. Abre sua Bíblia. Oremos. Pai Santo, Pai querido, estamos nesse momento com a Tua palavra aberta. E mais uma vez, Senhor, queremos Te pedir. Mais uma vez Te implorar. Para que o Senhor nos ilumine com o poder do Teu Santo Espírito. Para compreender a inspiração que o Senhor deu aos santos profetas. Te clamamos, te imploramos, no nome de Jesus. Amém. Então aí começa dizendo, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, verso 1, se alguém quiser ler, sinta-se à vontade também. Senão eu vou prosseguir aqui. Alguém pode ler? Pode ler. Tudo tem o seu tempo determinado. Irmãos, a gente vive num mundo muito acelerado, em tudo. A gente hoje até está deixando de assistir aquelas pregações mais demoradas lá no YouTube, e caçando os vídeos as redes sociais que tem vídeos mais curtos, como por exemplo TikTok, Kawaii. Até mesmo o próprio YouTube, vendo que está perdendo com isso, está criando também a opção de shorts, que são os vídeos rápidos, para quem não tem tempo a perder. Hoje, as pessoas, ao contrário do que a gente leu, não tem tempo. Aí quando vai lá para o WhatsApp, acelera também o áudio, que é para andar logo, que é para a gente ouvir logo a mensagem, que é para... Entendeu? Então, hoje as coisas andam tudo acelerada. A gente começa também antigamente, se você for analisar, as pessoas que tinham, vamos dizer assim, que era mais dificultoso para adquirir as coisas, por exemplo, para fazer a comida, por exemplo, aquelas pessoas tinham mais saúde. Por quê? O que elas faziam? Elas tinham que subir a montanha, lá o morro, para poder caçar a lenha, para poder fazer o fogo e depois preparar a comida. Tinha que catar a comida. Eu nasci na roça, então a gente tinha que ir na plantação de arroz, colher o arroz, tinha que botar para secar, depois pegava o arroz, botava nos pés e ficava para poder soltar dos cachos, levar para o pilão e depois ainda tinha que catar o arroz para isso tudo, para preparar o almoço. Hoje não, você vai lá no supermercado, só esqueci meu celular lá, você pega o celular, só passa lá na máquina, não tem mais nem cartão, passa lá na maquininha lá, o arroz já está pago e você vai lá, prepara tudo certinho, aperta o botão do fogão e o fogo sai. Quer ver outra coisa mais interessante? Eu falo por mim. Antigamente você tinha que puxar o freio de mão, isso já era um tipo de esforço. Hoje não tem mais, você aperta lá o P. Então, você entende como é que está hoje? E com isso, o que acontece? A gente vai vivendo menos. Quer uma coisa interessante? Hoje,
as pessoas que praticam exercício físico, só um exemplo, já que a gente está falando sobre o assunto, elas vivem 11 anos a mais do que o restante das pessoas. Viu como é importante o exercício físico? Eu estou falando do exercício físico, mas isso inclui todas as outras atividades, exatamente, irmão, da nossa vida. Então, Eclesiastes, falei que há tempo para tudo, né? Para todo o propósito debaixo do céu. E o livro de Mateus? Capítulo 6, verso 33. Agora conclui o que a gente está tentando falar sobre o tempo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Ou seja, a gente anda tão acelerado, mas tão acelerado que faltou um outro detalhe aí. A gente não tem tempo para buscar a Deus. Irmãos, eu gosto de falar de minha vida, do que eu vivo, certo? Eu botei um propósito na minha vida que antes de dormir, tomara que a Isa não esteja dormindo ao chegar em casa, mas antes de dormir, eu tenho que contar uma história para ela. Eu peguei aquele kit lá da Belas Histórias da Bíblia, tem muita história. Todo dia eu conto uma história para ela. Irmãos, eu acho incrível como ela já sabe algumas histórias. Às vezes ela está contando a história já na minha frente. Mas é interessante a gente ficar contando e recontando de novo. E eu fico tão feliz quando eu vejo ela contando aqui dali, já sabendo a história. Então, é importante a gente ter esses momentos na nossa família, dedicar esse tempo, porque buscar primeiro o reino de Deus, porque que adianta buscar todas as outras coisas e não tem Deus e nada disso serviu para nada. Há até uma parte na Bíblia que é como um saquetel furado, né? Só vai, você busca e você nem viu. Foi tudo em vão. Às vezes, você sente que tem o quê? Muitas coisas para fazer e pouco tempo para dar conta de todas elas. Muitas coisas para fazer, é o que a gente pensa, né? Tem muitas coisas para fazer e pouco tempo para... Na verdade, isso é uma pergunta, né? E pouco tempo para fazer? É porque no meu computador ele está meio embaçado, mas é uma pergunta. Dá a impressão de que, por mais que você se esforce, nunca consiga realizar tudo o que precisa. É desse jeito que você se sente? Às vezes é assim que a gente se sente. Você se esforça. Parece que o tempo passou tão rápido. A gente já está no mês de fevereiro, já iniciando o mês de março, já chegando no mês de dezembro. É assim que a gente pensa, né? O tempo está passando voado. É desse jeito. Por exemplo, a lição do terceiro trimestre já chegou. Eu terminei de entregar a lição do segundo trimestre há 2 semanas atrás. Do primeiro trimestre. Já estou com a do terceiro. Poxa, do terceiro já chegou. É muito rápido. O tempo voa. Entende? Se você se sente assim, saiba que não está... É o que eu estou pensando aqui, né? Você faz parte da geração que vive sob a tirania da urgência. E a geração... Mude o quê? Exatamente, multitarefa. Você faz de tudo, né? Ou seja, a gente está ao mesmo tempo fazendo outras tarefas, porque a gente não tem tempo, mas quer aproveitar todo o tempo para fazer tudo. E ainda não deu tempo. É nesse modelo. Só consigo viver dessa forma, no limite. Do contrário, sinto que não estou vivo e produzindo. Eu até penso às vezes quando a pessoa fala assim, quando as pessoas estão se aposentando, né? Elas falam, eita, e agora? Algumas, com medo disso, sabe o que elas fazem? Vão lá na minha sala e pedem... como é que se chama?
Abono permanência. O abono permanência, ela para de fazer o recolhimento do imposto de seguridade, né? E continua trabalhando e recebendo agora sem o salário e mais o... Por quê? Ela sente que se ela ficar para lá, ela vai sentir que ficam com medo disso. O mundo moderno nunca sussurra. As cidades são como uns salões de fliperama, sem portas de saída, vezes urgentes, propagandas cintilantes e um fluxo interminável da mídia nos rodeia, diz o David Wolpe. Ou seja, o tempo todo algo nos chamando para fazer coisas. É o outdoor. Compre aqui, compre acolá. E assim a coisa vai. E os carros você vai. Bora logo, senão. É desse jeito, sai do meio, você está atrapalhando o semáforo. Você não pode demorar um pouquinho no semáforo, não. Senão você recebe um buzinaço atrás de você. Porque se você não for logo. É assim que está o mundo, é frenético. E com toda essa rotina de estresse e preocupação, no começo do século 21, como está o seu relacionamento com Deus? É a pergunta aqui. Como está o seu relacionamento com Deus? É uma pergunta para a gente refletir. Estacione o seu carro no estacionamento da sua existência. Como alguns não existe freio de mão, mas alguns têm. Puxa o quê? O freio de mão. E reflita sobre a necessidade urgente de reformar algumas prioridades em sua vida particular. Quais são as prioridades da sua vida que você precisa reformar? Algumas prioridades, elas estão presentes na sua vida, porém, elas estão meio que guardadas em um caixinha ali, como depois eu volto lá. Igual aquele quartinho da bagunça, que a gente não quer jogar aquela coisa que a gente se apega tanto e não joga fora. Muitas das vezes a gente tem isso também, que a gente não solta, porém a gente não cuida e precisa cuidar para que a gente dá os ajustes, né? E isso é com urgência. É para ontem. E no livro de Eclesiastes, como a gente acabou de ler, diz o quê? Tudo tem o tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E uma coisa no verso que é bem interessante, e hoje é o que a gente mais vê no mundo que a gente estão vivendo, é a questão do acelerado, que está provocando um mal na vida das pessoas, chamado de... É o quê? Acelerado, adiante, ansiedade. E isso está gerando ansiedade. A palavra de Deus já nos aconselhava isso há mais de 2000 anos atrás, quando o próprio Jesus falou lá no livro de Mateus, no capítulo 25, ou no capítulo 6, verso 25. O que diz aí? Não o quê? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que ao vez de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. O que mais? Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Ou seja, a gente está tão preocupado que não tem nada, ou que tem, mas eu preciso, se eu não for resolver o mercado amanhã, eu não vou pegar aquela promoção relâmpago de 10 barras de cereal por R$5. Não vai mais ter, não. Eu não posso perder a promoção do computador de R$4.000, eu posso comprar por 2. Vai lá que tem de novo. Ou seja, a gente está muito preocupado com... Eu estou dando um exemplo, mas é uma infinidade de coisas
E com isso vai gerando o quê? Senhor, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer isso. Eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer isso, não deu certo, não vai dar certo. Porque a gente está muito preocupado, não vai dar certo, não vai dar certo. Então, a gente está muito... Não, é assim que a gente está. Eu estou falando de mim, tá? Às vezes é assim que a gente se sente. Preocupado, esquecendo do mais importante. Aí esquecemos de orar na hora de sairmos de casa. Esquecemos de orar na hora de comer. Nós lembramos de tudo, menos do mais importante. Primeiro Deus. Vamos adiante? E aí, aprenda a priorizar tempo para Deus. É difícil? É. Mas é necessário. É muito necessário. É importante. Sabe, eu aprendi... Não sei se alguém já ouviu falar, eu já falei várias vezes Gabriel aqui. Eu aprendi com ele uma coisa que eu nunca tinha parado para refletir. Ele fala que a oração não muda a Deus. A oração, ela muda a nós mesmos. Deus já sabe o que você vai pedir. Mas sabe, a oração é como você pegasse a chave. Eu vou abrir a porta. Até tem um verso, né, que fala sobre isso. Se eu bater e você abrir, eu entrarei e cearei com você, né? Ou seja, quando você ora, é como você atendendo ao batido da porta para Deus entrar. Por quê? Jesus, diferente de Satanás, ele não é invasor. Ele só entra se você permitir. Então, quando você ora, você está autorizando Jesus a entrar. Ele não vai entrar se você não autorizar. Ele sabe do que você quer, ele sabe do que você precisa. Ele até sabe que você vai orar pedindo autorização, mas você precisa expressar isso na sua boca, no seu pensamento. Ele lê o seu pensamento. Jesus é o único ser, Pai, Filho e Espírito Santo, é o único ser que consegue entrar na sua mente e saber o que você está pensando antes mesmo de você falar, mas o inimigo não sabe nada disso. Ele não consegue ler os seus pensamentos. E ele fica revoltadinho da Silva quando ele sabe que isso ele não pode fazer, porque se ele pudesse ele faria. Entendeu? Continuando. Uma ordenança bíblica. A gente acabou de ler que, em primeiro lugar, é quem? Deus. E não é o segundo momento. Não é se sobrar tempo. Se você não dedicar tempo para o Senhor, provavelmente seu coração vai lhe trair. Jeremias 17:9. Você tem que dedicar tempo, porque se você pensar, mas Deus está comigo, você está tão confiante nisso, só no que você falou, Deus está comigo, pode ser que seu coração te traia, porque enganoso é o coração, mais que tudo. E para priorizar tempo para Deus, é preciso o quê? Você acha que Deus é bagunçado, é? Que a gente vai de qualquer jeito assim e tal? Não, de forma alguma. A gente precisa priorizar tempo para Deus. E é preciso se planejar, exatamente. É tempo de Deus, é tempo para Deus na prática. Olha só o que está escrito em Salmo 119, verso 33. Alguém pode ler, por favor? 119, 33. Ensina-me, Senhor, o
caminho dos teus decretos e o segredo da vida. Foi o que a gente pediu no início da leitura da Bíblia, né? Senhor, por favor, nos ajuda a compreender aquilo que o Senhor inspirou os santos profetas, nos ilumina. Todas as vezes pedir para que Deus ilumine a compreensão, porque inspirar Ele já inspirou os profetas. E Filipenses 4:6, lá incentiva o quê? A prática da oração. Então é estudo da Bíblia e oração. Estudo da Bíblia e oração. A prática. Certo? A gente falou até aqui da importância do tempo para a gente ter a comunhão com Deus. Mas tem outra coisa que a gente precisa priorizar no momento do estudo da palavra de Deus, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. E o relacionamento que a gente está falando aqui é exatamente esse, ó. Aprenda a priorizar tempo para a família. Às vezes parece uma coisinha boba, né? Mas não é. Uma criança, quando ela está crescendo, ela precisa ter memórias boas com a mãe e com o pai. Pode ser num passeio no lago, pode ser contando a historinha, pode ser recortando ou aprendendo as sílabas do alfabeto, a montar as palavrinhas. Tudo isso, você vai criando memórias. O relacionamento com a família é importante. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação depende de quem? Da influências domésticas, Lar Adventista, página 15. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação depende da influência. Já viu aquele ditado que a família é a base da sociedade? Alguém já leu esse livro? Viagem ao Sobrenatural? Algumas pessoas já leram. Esse livro é show. Irmãos, eu li um trecho nesse livro quando o Roger Monroe estava tendo a conversa lá com o sacerdote do diabo. Ele contou algumas coisas para ele, porque ele, até aquele momento ele servia a eles, ele não servia a Deus. E uma das coisas que ele falou, eles são muito organizados, os anjos que um dia foram de Deus, que não é mais. Eles são muito organizados. Eles trabalham perfeitamente para que nada saia da linha que eles precisam alcançar, do objetivo deles. Então, gente, ele começou a conversar com ele, lá dentro do templo, e no que ele contava o seguinte: tem 3 formas dele agir com relação a destruir o ser humano. Um deles é por meio dos acidentes e dos crimes, essas coisas assim, que é destruir pessoas. Outro, que eles investem muito, é fazer com que as pessoas acreditem que existe um fantasminha camarada que sai da pessoa e que existe essa vida após a pessoa morrer. Esse é um investimento que eles têm também para fazer as pessoas acreditarem nisso, porque isso é blasfêmia contra Deus, se chama necromancia. E a terceira coisa que eles mais investem é em destruir os casais, as separações, as famílias, porque eles entendem que a família é a base da sociedade. E se ele destruir a família, ele vai destruir a igreja, ele vai destruir ele vai chegar no objetivo que ele precisa. No final ele se converte, tá? E se torna servo de Deus até o último dia da morte dele. Continuando. Então,
A felicidade da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação depende de quem? Da influência da família, do lar. E a gente sabe como a família tem sido subvertida. A gente também não pode entrar em detalhes. E não tem sido a família original que Deus planejou lá no Éden. Continuando. Aí, aqui fala de algumas coisas que a gente precisa investir na nossa família. Investir no quê? Diálogo, tirar tempo para a família trocar uma ideia sobre algum plano, alguma viagem, alguma coisa legal que vai comprar para dentro do lar, ou até mesmo alguma coisa que vai ajudar bastante. Precisa trocar ideia, definir objetivo para a sua família, ter reuniões familiares. Opa, eu gostei dessa. Às vezes a gente até tem reuniões, mas a gente nunca classifica como uma reunião familiar, né? Mas é bom, é importante a gente, hoje a gente precisa reunir a família e trocar algumas ideias sobre o que a gente precisa fazer. Então tem que ter. Pratica a confissão, valorize as datas importantes para a família, esforce-se para tornar o seu lar, o quê? Um pedacinho do céu. É isso que a gente quer. Eu separei um trechinho aqui da revista que eu achei muito interessante. Que diz assim: o lar em que os membros são cristãos, corteses, exercem influência para o bem. Outras famílias notarão os resultados alcançados por um lar assim e seguirão o exemplo dado, guardando-o contra influências satânicas. Ou seja, o nosso lar tem que ser uma influência. Se o nosso lar, nossa casa é um lugar que só tem brigas, e a gente tem uma característica, né, de servos de Deus, alguém vai falar: esse pessoal é crente, eu vejo indo para a igreja, mas quando chega em casa, incomodam todo mundo com as brigas, as coisas, ou seja, um mau testemunho danado. Os anjos de Deus visitarão com frequência o lar em que a vontade de Deus, em que a vontade dele predomina, sobre o poder da graça divina. Esse lar se torna um lugar revigorador para os peregrinos e enfraquecidos, fatigados. Por meio de vigilância e domínio próprio, impede-se que o próprio eu se afirme. Forma-se hábitos corretos, há cuidadoso reconhecimento dos direitos alheios. A fé que opera por amor e dá sentido à vida serve de leme, direcionando toda a família sob a santificada influência desse lar. O princípio da fraternidade estabelecido na palavra de Deus é o mais amplamente reconhecido e obedecido. O Lar Adventista, página 24. Que interessante, né? Na página 22. Irmãos, eu não tenho tempo de ler, mas lê essa página 22 aqui, ó. Quando você chegar em casa, se você não leu, lê ela de novo. Se você leu ela novamente. Eu tinha marcado mais coisa, mas não tem tempo, tá? A página 22, leia ela, por favor. Um conselho bíblico. O conselho bíblico não trata de uma mera verdade. Todo servo de Deus precisa cuidar de sua postura como cristão. Enquanto o mundo corre do modo acelerado, cada um de nós precisa repensar o modo como está correndo. Se não desejarmos ser fruto da tirania da urgência e da ansiedade, precisamos saber e priorizar o cuidado com a nossa própria vida de modo equilibrado e sensato. A vida, ela tem que ser uma coisa sensata, equilibrada. A vida do ser humano tem que ser, ou seja, a vida do cristão tem que ser equilibrada, até nas coisas saudáveis, até naquilo que você vai falar para as outras pessoas, porque muitas pessoas, por ser alguém que pratica algum certo tipo de coisa que é bom para ela, ela fica impondo para outra fazer, e não é assim. Tem que ser de forma equilibrada. Ter cuidado de ti mesmo. 1, cuidado de sua saúde. 2, cuidado das tuas finanças, para não viver endividado e nem adoecido. É assim que tem que ser.
Quando não sabemos organizar as prioridades da nossa vida, fazemos planos, corremos, nos agitamos, ficamos ansiosos, estressados, dependemos dos nossos próprios recursos e ideias. Embora o Espírito Santo esteja à nossa disposição para nos auxiliar com o seu poder, terminamos o dia, a semana, os meses, os anos, como se a nossa vida não tivesse nenhum tipo de resultado satisfatório. E nós precisamos ter resultados, mas os resultados só virão para a nossa vida, só virão no nosso ser, só virão no dia a dia, se a gente tiver tempo, se a gente dedicar tempo, primeiro Deus, a família, se nós estivermos correndo atrás do que é bom para a nossa saúde física, mental e espiritual, certo? E Deus, Jesus nos chama agora: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobreestressados, depressivos, ansiosos, com todas aquelas coisas ruins que às vezes a gente carrega na nossa vida, que Ele vai aliviar você. Confia, Ele vai aliviar você. E assim nós teremos vida plena em abundância, vivendo 120 anos que Deus nos prometeu. Amém? Louvado seja Deus.